pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Raíssa da Academia da Aprovação e hoje a nossa aula vai ser sobre a obra Educação, um Tesouro a Descobrir. Aí nós trazemos os autores, da obra e ele é um relatório para a Unesco do século XXI. Uma ótima aula a todos nós. Contexto e objetivos do relatório. Então, o contexto ele é elaborado pela Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI, sob a liderança de Jacques Delors, a pedido da Unesco. O objetivo principal, reimaginar a educação como um caminho para a paz, a inclusão e o desenvolvimento humano, com foco em um modelo de educação que atenda às necessidades do século XXI. E daí nós trazemos a importância, para as políticas educacionais. Então, o relatório é fundamenta políticas e práticas que promovem o desenvolvimento integral do ser humano, valorizando não só o aprendizado acadêmico, mas também a formação social e pessoal, ok? Agora, eu vou apresentar para vocês os 4 pilares da educação, que é a estrutura desse relatório, desse documento, dessa obra, ok? Então, quais são os 4 pilares da educação? Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Então, no aprender a conhecer, ele é o desenvolver o prazer pelo aprendizado. Aprender a fazer é a preparação prática para enfrentar desafios. Aprender a conviver é o desenvolvimento de habilidades de cooperação e respeito para o convívio com os outros, E o aprender a ser foca na formação completa da personalidade promovendo autonomia, responsabilidade e ética. Em seguida, agora nos outros slides, nós vamos falar, cada um deles. Agora ele vai focar em cada um dos 4 pilares. Então, o primeiro pilar é o aprender a conhecer. Nos pilares já vai estar dizendo bem detalhado sobre cada um. Então, a gente vai grifar e eu vou fazer algumas colocações, tá bom? Mas eu trago aí para vocês bem detalhadozinho. O aprender a conhecer é um pilar que estimula o prazer pelo aprendizado. Aprender a conhecer, o nome já diz, Então, a definição é o desenvolvimento do prazer pelo aprendizado e o domínio de instrumentos que possibilitem a compreensão do mundo ao redor. Então, é exploração, Ele vai explorar o mundo, ele vai conhecer, ele vai ver as possibilidades de descobertas, o que aquela imaginação, da criança, o que ele aprende, o que ele conhece, o que ele desenvolve. A importância desse pilar é o aprendizado contínuo, incentivando a busca por conhecimento e habilidades do pensamento crítico, essenciais para lidar com mudanças. Então, o aluno em si, ele vai expor suas ideias, debater os conhecimentos, os seus pontos de vista. É muito importante eles colocarem o que eles pensam sobre as coisas, a resolver problemas. Esse pilar também ele é importante para investigação, reflexão e o aprendizado contínuo, igual está dizendo aí em cima. Ainda no primeiro pilar, ele traz a curiosidade e a investigação. Então, esse pilar ele incentiva a curiosidade e o questionamento. Vou até grifar aí, que são fundamentais para o desenvolvimento de habilidades analíticas e investigativas. Então, é aquela curiosidade, investigar o porquê, dar sentido ao que está aprendendo. Um ensino metodológico. O ensino deve ser estruturado para desenvolver o raciocínio lógico e a capacidade de resolver problemas, promovendo uma formação investigativa e reflexiva. Aquilo que eu já disse em cima. Então, investigar o porquê daquele conhecimento, investigar da onde vem aquele conhecimento, E a resolução de um problema que é muito importante em todas as fases. A educação ao longo da vida. A ênfase está em preparar o aluno para um aprendizado contínuo, estimulando a adaptação e evolução frente aos avanços da sociedade. Então, é aquilo que eu falei para vocês.
o documento, né, já traz muito bem explicadinho o que é cada um. Então, o aprender a conhecer nada mais é do que investigar, do que questionar, né? Aguçar a curiosidade, trazer para a sua aula a curiosidade, fazer eles falarem, deixar eles trazerem como resolver certo problema, né? O raciocínio lógico. Então, fazer ele pensar sobre aquilo, investigar sobre aquilo. Agora, o segundo pilar, que é o aprender a fazer, ele traz a definição, que aprender a fazer, o aprender a fazer envolve a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos, promovendo a habilidade de enfrentar situações diversas e de atuar de forma eficiente no trabalho e na vida pessoal. Qual é o objetivo desse pilar? Desenvolver competências práticas e sociais que capacitem os indivíduos para o mercado de trabalho e para lidar com desafios na vida cotidiana. Então, aqui ele traz a importância das habilidades práticas e sociais para a formação de profissionais adaptáveis. O que seria? Um exemplo que eu trago para vocês: o trabalho em equipe, oficinas práticas como carpintaria, programação básica, né, na parte da informática. Ele fala também sobre o estudo de caso, né? Analisar cenários reais, trazer para o cotidiano um estudo de caso da vida real, ok? Para aplicar teorias e conceitos aprendidos, incentivando a tomada de decisão e o pensamento crítico, ok? Então, é muito importante que aquele aluno, que aquele estudante seja crítico, questione, façam perguntas, né? Trazer ele para participação mesmo. Ainda no segundo pilar, ele traz sobre aprender a fazer na prática. É o que eu falei no slide anterior, né? Então, a gente vai grifar porque são as partes principais, aí que ele traz bem resumidinho. Então, o que o aprender a fazer na prática? Competências práticas e profissionais. Então, ele inclui o desenvolvimento de habilidades técnicas e a aplicação prática do conhecimento. Então, trazer para o cotidiano aquilo que realmente faz sentido. Fazer questionar, fazer, né, aprender na prática mesmo. Trazer para o conhecimento e colocar, né, no dia a dia. O trabalho em equipe incentiva ao trabalho colaborativo, à liderança e ao espírito empreendedor, promovendo a adaptabilidade. Isso é muito importante, gente, porque tudo na vida a gente precisa de adaptações. Então, por exemplo, um aluno, ele aprende de uma forma, sempre em tempo diferente do outro. Então, é muito importante as adaptações, o incentivar o trabalho colaborativo, colaborar com o outro, colaborar com a sala, colaborar com a escola, né? A gente leva, geralmente, quando esses alunos estão em refeitório, a gente mostra para eles a importância de não jogar nada no chão, de colaborar com a gente fala, né, a tia da limpeza. Então, o trabalho colaborativo e a liderança. Quando nós professores, né, nós percebemos muito a criança que ela é líder. E só que tem que tomar cuidado porque tem os líderes negativos, né, que leva para a parte da bagunça, enfim. Mas, dependendo, né, na idade da educação infantil, do Fundamental 1, é muito importante trazer essa criança que é líder, colocar junto com o outro que é mais tímido, para ver se essa participação incentiva, né? E o espírito empreendedor, né? Fazer com que eles participem, com que eles colaborem, tá bom? É muito importante. Formação e flexibilidade. A educação deve incluir atividades como simulações, oficinas e atividades manuais que desenvolvam adaptabilidade para enfrentar desafios da vida real. Então, é aquilo que eu falo para vocês, né? A adaptação, ela precisa ser feita a todo momento. Porque até na vida real, quando alguma coisa foge da nossa rotina, ou foge do nosso, tipo, da nossa mão, vamos dizer assim, a gente tá
comandando uma certa situação. Alguma coisinha ali saiu do que estava previsto, do que estava programado, aí a gente já precisa automaticamente pensar em outras estratégias, né? Pensar em adaptações para melhor resolver a situação, né? Então, a nossa vida sempre vai ser de resolver situações, de trabalhar em equipe, de, né, colaborar. Então, esse pilar já traz aí um pouco sobre a vida adulta, né? Vamos dizer assim. E, na verdade, todos os pilares, né? Começa na educação infantil, né? A vida do estudante em si, o colaborar, o seguir uma rotina, trabalhar em equipe, para lá na frente, né? A dificuldade ser já estar ali meio que adaptado para a dificuldade ser menor. O terceiro pilar, a gente vai falar sobre aprender a conviver. Então, qual que é a definição desse pilar? É o desenvolvimento de atitudes de solidariedade, respeito e empatia. Prepara o indivíduo para interagir em sociedade respeitando a diversidade. Então, é importante, né, falar sobre as diferenças, trabalhar com eles sobre as diferenças, sobre ajudar o próximo. A gente vive numa diversidade muito ampla. Então, é muito importante preparar o indivíduo, o aluno, né, para interagir em sociedade, para viver em sociedade, para obedecer, para colaborar. É aquilo que eu já falei para vocês, né? Esses pilares deles são sensacionais para o desenvolvimento humano. Então, ele começa desde pequenininho para lá na frente prepará-los para o mercado de trabalho e para o que a vida vai cobrar em si, né? A relevância desse pilar no século XXI. Então, é essencial para a construção de uma sociedade justa e pacífica, baseada no respeito às diferenças e na compreensão. Então, ele destaca a importância de aprender a conviver, que o nome já diz, e assim estimular a colaboração, a capacidade de diálogo, a resolução de conflitos fundamentais para uma convivência saudável e para uma preparação aí para o resto da vida, né? Ainda no terceiro pilar, ele traz sobre a aplicação na educação, o aprender a conviver na educação. Então, nós trazemos as atividades colaborativas, né? Incentiva a prática de trabalho em grupo, diálogo e solução de conflitos que promovem o respeito e a cooperação. Aquilo que já está dizendo no slide anterior, né? Educação em valores. Ele enfatiza a importância da ética, da cidadania e do respeito. Então, é muito importante focar sempre no respeito, focar na diversidade e todos merecem respeito e é o dever de todos respeitar, ok? Para que os alunos desenvolvam a capacidade de agir com responsabilidade social e viver em sociedade. Resolução pacífica de conflitos. Então, ele prepara para lidar com conflitos de maneira construtiva. Então, é sempre aquilo, chegar, conversar, tentar resolver aquele conflito na hora que aconteceu, ok? É muito difícil você resolver um conflito, por exemplo, hoje aconteceu um problema e eu não tive tempo de conversar sobre aquele problema e amanhã eu vou trazer o assunto. Muitos alunos, gente, podem não lembrar do que aconteceu. Então, é muito importante a resolução de conflito no momento que está acontecendo, fazer ele pensar no que aconteceu no momento do ato, ok? É muito importante chamá-los, se for com mais de um, chamar todos que estão envolvidos para resolução de conflitos. E é muito importante, muitas vezes, perguntar para eles, fazer eles falarem. E como que a gente pode resolver essa tal situação? Fazer eles pensarem sobre aquilo que aconteceu. Preparação para lidar com conflitos de maneira construtiva, né? Eu já li.
fortalecendo o ambiente de aprendizado colaborativo e o respeito mútuo. Ou seja, né, esse pilar não só melhora a capacidade de trabalho em equipe, mas também prepara o indivíduo a serem responsáveis pelas suas atitudes e éticos, né? O quarto pilar, o aprender a ser, ele é o desenvolvimento integral do indivíduo. Ele é o desenvolvimento da personalidade e da capacidade de tomar decisões com responsabilidade, englobando a autonomia, a ética, a responsabilidade e a capacidade de tomar decisões. Ele é importante para a formação de uma personalidade plena e equilibrada, que permite ao indivíduo enfrentar desafios pessoais e coletivos de forma consciente e responsável. Então, esse pilar, ele nada mais é do que ele é fundamental para a formação de uma personalidade, né? Então, cada indivíduo vai ter a sua personalidade, mas é muito importante formar essa personalidade de forma ética, com autonomia e responsabilidade para a tomada de decisões e resoluções de conflito, como a gente viu no outro. A gente traz aí as estratégias educativas para o aprender a ser, né? Para esse quarto pilar. Então, ele foca nas habilidades do desenvolvimento da criatividade. Então, ele incentiva as atividades que promovam a expressão, a inovação, respeitando a individualidade de cada aluno. É muito importante a gente ter na nossa cabeça que cada um tem sua individualidade, cada um tem seu tempo de aprendizado, cada um tem sua forma, né, de conhecer o mundo. Então, a gente tem que respeitar o que vem de casa, né, a individualidade de casa, respeitar esse indivíduo como sociedade. Então, é muito importante a gente focar que cada aluno, ele é único, que cada aluno aprende de um jeito, de uma forma e no seu tempo, ok? E mostrar para os alunos, né, sobre a diversidade, sobre essa individualidade, né, que eles têm que respeitar o amiguinho, o tempo do amiguinho aprender, ok? Formação ética e moral. Ensinar valores éticos e a importância da responsabilidade pessoal e social, promovendo o autoconhecimento e o equilíbrio emocional. Autonomia e autoconhecimento. A educação deve promover o autoconhecimento, incentivando que o aluno se torne independente e capaz de refletir sobre suas próprias decisões e ações, lembrando que ele é responsável por todas as suas atitudes e pensamentos, e é muito importante a gente deixar isso claro para eles, né? Porque eles precisam saber que as suas ações e suas decisões são suas. Ele precisa entender o porquê daquela decisão, a importância daquela ação. Ok? Então, é muito importante essa independência, né? E essa reflexão sobre as atitudes e decisões. Sobre decisões e ações, no caso, sobre as atitudes em si. Recomendações para as políticas educacionais. Então, formação de educadores. O professor, ele precisa estar sempre investindo na sua formação. Em programas de capacitação, né? Visando uma educação que considere os 4 pilares. Então, vamos voltar aqui? Quais são os 4 pilares? Aprender a conhecer é o primeiro. Aprender a fazer é o segundo. Aprender a conviver é o terceiro. E aprender a ser é o quarto. Então, esses 4 pilares são fundamentais para uma educação de qualidade e vocês precisam ter eles na cabeça. Precisam entender eles, ok? Então,
O professor precisa sempre, né, estar em formação para uma educação que considere os 4 pilares e para sempre, né, cada aluno ele é único, então é muito importante a formação, né, o professor estar sempre atualizado aí nas suas formações. Currículo flexível e inclusivo, muito importante para que todos aprendam a respeitar as diferenças, a respeitar a diversidade, ok? Então, a adaptação do currículo para integrar habilidades práticas, competências sociais e desenvolvimento pessoal, né? Aquilo que eu já falei e repito, lembrando que cada um é único, cada um tem seu tempo, então as adaptações precisam ser feitas para o melhor desenvolvimento daquele estudante, né, em si. Educação para a paz e sustentabilidade. A formação deve priorizar o desenvolvimento de uma mentalidade voltada para a paz, a cooperação e o respeito aos direitos humanos. Então, essas recomendações, né, para as políticas educacionais destacam a necessidade dessas políticas educacionais que formem profissionais preparados para enfrentar os desafios e a diversidade como um todo. Lembrando que a diversidade da escola ela é muito ampla. Então, é muito importante a formação desses profissionais, a flexibilidade do currículo e as adaptações necessárias para que nós tenhamos uma educação de qualidade. Ok? Educação ao longo da vida. A importância da aprendizagem contínua. Então, a educação ao longo da vida permite que o indivíduo esteja em constante atualização, né? Para enfrentar as exigências, da sociedade. Então, é muito importante a aprendizagem contínua, o incentivo ao aprendizado em todas as etapas da vida, né? Com meio de adaptação e evolução pessoal. Sociedade do conhecimento. Então, a valorização da educação contínua para enfrentar as transformações tecnológicas, sociais e culturais do século XXI. Integração com a comunidade e o trabalho. Aprendizagem contínua devem ser integradas às atividades profissionais e comunitárias, promovendo uma sociedade mais informada e participativa. Então, é muito importante promover a participação de todos. E aí, quando eu falo de adaptação, é para que assim todos consigam participar. Porque o aluno, né, que está ali em sala de aula, muitas vezes ele não compreende a questão em si, o assunto que está sendo tratado, e por isso ele se fecha no seu mundinho. Então, tem que ter um olhar, né, mais detalhado, mais para esse aluno. Por que ele não está aprendendo? Por que ele não está participando? Ele é tímido, mas ele está conseguindo entender? Então, precisa ter um olhar mais diferenciado para que todos possam participar. E sobre a comunidade, né? É muito importante trazer a comunidade para a escola, trazer a comunidade para participar de participar ativamente da vida do seu filho, né? Então, a gente pode, de forma ativa, como que a gente faz? Reuniões, festas, participação, né? Enfim, das festas em si, das reuniões que vão existir, reuniões de pais, né? Trazer a comunidade para dentro da escola é muito importante, né? Para que assim participe de forma ativa da vida do seu filho e assim consiga questionar a escola quando algo, né, não tá agregando, algo não tá da forma que eles esperam, então precisa sempre estar ali, trazer a comunidade pro ambiente escolar. E para finalizar, eu trago o papel transformador da educação. Formação integral do indivíduo, né? A educação deve ser vista como um processo que vai além da instrução formal, desenvolvendo o ser humano em sua totalidade. Então, vai desenvolver, a escola ela desenvolve todos os parâmetros que precisam.
Então, o trabalho em equipe, a diversidade em si, né? Transformar, adaptar. Então, é muito importante desenvolver o ser humano como um todo, né? Em sua totalidade. Não só na vida escolar, no aprendizado cognitivo, mas no ambiente escolar como um todo, né? Como viver em sociedade, interagir, respeitar, né? Fundamento para sociedades justas. A aplicação dos 4 pilares busca criar cidadãos preparados para contribuir com o desenvolvimento sustentável, a inclusão e a paz. Educação como pilar da paz e do desenvolvimento. A educação é essencial para a construção de uma sociedade mais justa, por isso que eu trago lá em cima, que é desenvolver o ser humano em sua totalidade, né? Desenvolver tudo o que for necessário, inclusive a capacidade para enfrentar os desafios do futuro. Então, a ideia geral é que a educação não deve apenas instruir, educar, mas também inspirar, né, mudanças significativas, contribuindo para uma sociedade mais justa e inclusiva. Agora nós vamos para as 2 questõezinhas aí que eu trago para vocês. Questão 1. Segundo o relatório da Unesco, Educação, um tesouro a descobrir, né, que é a obra da nossa aula, quais são, aí gente, os 4 pilares fundamentais para a educação? Essa questão, ela cai muito nos concursos. Por isso que eu foquei para vocês, foquei e repeti para vocês os 4 pilares. Então, essa questão, se você for pensar, ela não tá difícil de saber a resposta certa. Porque os 4 pilares, ele vem sempre com uma, não só com uma única palavrinha, como está dizendo na letra A. Conhecer, fazer, trabalhar e descobrir. Primeiro, trabalhar e descobrir não faz parte dos pilares, né? O foco é o desenvolvimento amplo. Então, trabalhar e descobrir já não faz parte. Conhecer, fazer, faz. Porém, não é uma única palavrinha o nome do pilar. São 4 pilares. Então, aprender a conhecer, né? Não é só conhecer. Aprender a fazer. Percebam que os 4 têm o aprender na frente. Então, por isso que eu falo para vocês que essa questão, ela cai muito, mas é uma questão que não é tão difícil. Porque, geralmente, vem exatamente da forma que eu trouxe para vocês. Então, conhecer, saber, integrar e contribuir são valores importantes? São valores muito importantes. Mas também não fazem parte dos 4 pilares. Ok? Então, a gente também já põe essa como errada. O C, ele traz a resposta completinha. Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Ok? Então, a gente já pode colocar essa questão como letra C, né? A correta. E vamos ver por que as outras não estão corretas. Lembrando que a alternativa C, os 4 pilares, eles focam no desenvolvimento humano, ok? Letrinha D, saber, fazer, colaborar e respeitar. Esses 4 não são pilares, né? A gente viu que o aprender vem sempre antes, né? O saber, o fazer, o colaborar e o respeitar, ele vai estar dentro dos 4 pilares, mas o nome exato dos 4 pilares não são esses, ok? Ele traz, né? Ele vai estar dentro dos pilares, mas com outros termos, ok? Outros nomes. Então, também podemos colocar como errado. E a letrinha E, conhecer, fazer, integrar e conviver. O integrar em si, ele não é um dos pilares, né? E a resposta, ela mistura muitos conceitos, né? Não segue a nomenclatura em si. Então,
Questão número 1, letrinha C. Ok? Questão número 2, vamos lá. Qual é o principal... Agora ele vai focar em um dos pilares, ó. Qual é o principal objetivo do pilar? Aprender a conviver. Então, ele foca aí nesse pilar, o aprender a conviver. Então, o principal objetivo do aprender a conviver é promover a competitividade no mercado de trabalho. Gente, essa palavrinha aqui, ela já dá a resposta como errada. O foco dos pilares não está em competir. O foco dos pilares, ele está em colaboração, em adaptação, em respeito, né? A competitividade não é um foco. Você precisa cooperar, você precisa... Ele fala muito em trabalho em equipe, né? E não competir, não querer ser melhor. Você tem que sim fazer o seu melhor, mas não querer competir o tempo todo no mercado de trabalho, ok? Letrinha B. Incentivar o individualismo, ó, outra palavrinha-chave aí que já torna a questão errada. E o desenvolvimento pessoal, gente, o foco está em relações sociais e na convivência, e não na individualidade. É a cooperação, o respeito, ok? Letrinha C. Construir uma sociedade pacífica e inclusiva com respeito às diferenças. Então, a gente pode colocar aí, ó, que é o objetivo principal, construir uma sociedade pacífica e inclusiva com respeito às diferenças. Então, é o aprender a conviver. O nome já diz, respeitar as diferenças, né? Inclusão, respeito, enfim. Letrinha D. Enfatizar o conhecimento técnico e o domínio de habilidades práticas. Essa letrinha D é o foco do pilar aprender a fazer. E ele está pedindo o aprender a conviver, né? Que é o respeito às diferenças. E a questão é priorizar o desenvolvimento acadêmico em detrimento das habilidades sociais. Esse também não, desculpa, gente, esse também não é o foco principal do aprender a conviver, né? O foco principal, então, é o respeito às diferenças, né? O viver em sociedade. O nome já diz, aprender a conviver em sociedade, com respeito, ok? Então, o nosso gabarito aí, né? As duas questões foram a letrinha C, tá bom? E eu finalizo, então, a nossa aula de educação, um tesouro a descobrir, uma aula muito importante que trago os 4 pilares da educação, que são essenciais para o desenvolvimento. Gente, muito obrigada e até breve. Tchau, tchau!